Muito bem, e precisamente às 6h51 da manhã de uma sexta-feira aqui em São Paulo, você chegou no Monza Experience, o único canal internacional para falar apenas besteiras sobre carros velhos, porém, vírgula, portanto, analfa, do tipo Monza. Exatamente. Falamos besteiras aqui somente do tipo Monza, porque é o que sobrou, é o que tem aqui. Tem 3 deles aqui, então a gente fala deles. Se tivéssemos 3 Ferraris, falaríamos de um canal internacional para falar besteiras de Ferrari, mas como não temos, não temos. É o que tem. E o que tem, se contente. Se não, pula para outro. E não enche a paciência. Muito bem. Mas dada a introdução simpática, solta a vinheta. É no silêncio. Bom, e se você chegou, você percebeu que além da música de entrada, se você não sabe que trilha sonora é essa, foi a trilha sonora da Chevrolet que contratou Zé Rodrigues, o famoso músico brasileiro, já da década de 70. Zé Rodrigues é um cara que já faleceu, infelizmente, tinha uma voz incrível e ele fez algumas coisas, várias coisas, mas enfim, 2 que me marcaram. A primeira, na década de 70, ele participou, sim, do Globo de Ouro, LP, Globo de Ouro 77 ou 76, acho que foi 77, tem lá em casa, minha mãe comprou na época. E ele participou, foi finalista com a música Soy Latino-Americano, exatamente. Ele colocou, inclusive, versões que tem no YouTube de um show, onde ele fez uma versão diferente, Soy Latino-Americano, mas foi por engano, Muito bem, enfim, Zé Rodrigues fala do espírito do latino-americano. Não acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado come cru e eu como mais descansado. Soy latino-americano e nunca me engano, E sai cantando. Soy latino-americano e nunca me engano. Soy latino-americano e nunca me engano. Ó, se não quiser me entregar a idade, vocês conheceram essa música em 77, não tem problema. Dirão que a ouviram na regravação do Romanov em 95 ou na regravação do Sucata de Luxo em 2003. De cada vez que a situação na América Latina fica ridícula, eu mudo a letra da música. Fui latino-americano, mas me quer engano, Fui latino-americano, mas me quer engano. Todo mundo comigo, no original, vai! Soy latino-americano, e nunca me engano. E na década de 80, lá por 85, ele participou junto com um conjunto chamado Joelho de Porco, exato, como finalista, e está novamente entre um LP do Festival dos Festivais. Festival dos Festivais foi uma tentativa da Globo na época para tentar voltar aos antigos festivais de música que foram originados não na Globo, e sim na Record. Os festivais de música da Record revelaram Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso. Calem a boca, cantoras do rádio, tá quase na hora da última voz do Brasil. Vocês não vão saber de nada mais. O Zé Rodrigues, Festival dos Festivais, bombou, ganhou, portanto, TT Espíndola com escrito nas estrelas, segunda colocada Miraíra, exatamente, e um dos colocados, um dos 10 ou 12, foi justamente Joelho de Porco, com a Voz do Brasil, uma sátira ao programa de rádio obrigatório
obrigatório, resquício de ditadura, exato. Toda vez que a ditadura existe, a primeira coisa é ela padronizar a comunicação. Tem que ser a comunicação que ela quer, do jeito que ela quer, quando ela quer, e você não tem direito a comunicar mais nada. Pois bem, e daí surgiu a Voz do Brasil em plena ditadura militar. Persiste até hoje, mas hoje como programa jornalístico tem não sei mais se é obrigatório, acho que sim, mas não é mais no mesmo horário. Naquele momento, todos os rádios, AM e FM, as emissoras paravam para transmitir a Voz do Brasil. E aí, Zé Rodrigues com o seu grupo Joelho de Porco fizeram lá uma sátira e chegaram a finalistas. Muito bem, então a época desse carro era isso. Então o Zé Rodrigues foi escolhido, ele estava no auge, porque naquele momento ele voltou a cantar Soy Latino-Americano e participou de festivais, era uma figura mais pública. A GM contratou Zé Rodrigues para fazer o comercial, o jingle, uma musiquinha da GM, e ficou fantástica. Talvez uma das melhores músicas que já existiram de propaganda automotiva, porque não é um desconhecido cantando, e a GM fez questão de mostrar isso, inclusive na música, em vários takes da música, do num silêncio de um Chevrolet, o Zé Rodrigues aparece com o seu grupinho ali, fazendo vozezinhas e etc. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Foi muito bom. E também serviu de tema para esta propaganda, que é o deste ano do carro, o Monza 88. Solta aí! Proprietários de todos os veículos. Atenção, proprietários de todos os veículos. Temos o prazer de anunciar que encontra-se em nosso estacionamento o Monza 88. Obrigado. Bom, acabada a sessão nostalgia, estamos aqui num dia de teste, sim, teste do nosso querido automático. Ué, mas Sérgio, como assim teste? Ficou parado. O último episódio, vocês já viram, foi a viagem do 500EF com morte súbita para a Lapa, Paraná e Lapa. Mas nós descobrimos, depois eu vou falar disso no vídeo certo, mas enfim, descobrimos a morte súbita. A causa da taquicardíaca foi ótima. A causa da parada cardíaca do Monza era nada mais nada menos que um resto de alarme que sobrou. Ele estava cortando, oxidou um interruptor de alarme antigo que eu não tinha tirado, e aí ele falhava e cortava ignição, e aí ele cortava a ignição, quer dizer, isolava ali o fio, cortava a ignição. Não era nada, não era problema no distribuidor e nada, era simplesmente interruptor capenga. Basicamente trocamos e fim de assunto, o 500EF passou a ficar bem. Mas nós aplicamos no 500EF uma válvula termostática. Eu senti nessa viagem para o Paraná
O 500F trabalhou aqui com esse ponteiro da temperatura na faixa azul, que não é o ideal na estrada. Vai danificar o motor? Não, eu não estou muito preocupado. Como eu disse, tem 281 mil quilômetros rodados. Se danificar o motor, vai para a retífica do mesmo jeito, que ele já vai mesmo. Então é só uma questão de tempo. Não é essa a minha preocupação. Mas eu estou trabalhando com o carro numa condição que não foi projetado. E mais do que isso, estou gastando mais combustível, estou torrando mais gasolina pela temperatura do motor, que não está de acordo com o que o engenheiro fez. Muito bem, então nós colocamos uma válvula termostática nessa semana, uma Mahle. Por que Mahle, Sérgio? Porque a que tinha foi fácil de achar no Mercado Livre. Normalmente a gente compra... Normalmente a gente não compra, mas enfim, já ouvi outras marcas diversas, né? Mas a Mahle, a marca eu conheço, afinal de contas, morava do lado do dono, exatamente. Mahle é a Metal Leve do Brasil, é a Metal Leve, uma indústria que faz peças automotivas pesadas. Estamos falando de bielas, estamos falando de pistões, exato, exporta para o mundo inteiro. Então, Metal Leve fica na região aqui de São Paulo, se não me engano, na região de Santo Amaro. Uma vez eu fui visitar a indústria há muitos anos atrás, década de 90 ainda, para fazer um projeto para ver como é que era uma indústria na sua área de pesquisa e desenvolvimento. Pois bem, mas a minha ligação com a Mahle é de certa forma emocional. Não, eu nunca comprei pistão nenhum, nem nada disso. Quando eu mando, na única vez que um Monza foi para retífica foi esse aqui. Eu não faço ideia o que a oficina que eu mandei fez. Eu sei que eles me deram garantia, o carro está com 60 mil quilômetros, então foi bom. Mas foi isso que eu fiz. Então mandei retificar, o carro ficou lá, já ficou pronto depois e com garantia de X tempo, revisões e etc. E vida segue. Eu não mandei em mecânico naquele momento, mandei numa empresa de retífica. Agora, a Metal Leve, o dono da Metal Leve, que era o Mindlin, sobrenome Mindlin, eu não lembro, sabe que eu não lembro o primeiro nome do Mindlin? Enfim, o Mindlin foi cogitado a ser ministro da Fazenda na época do Collor, naquele rolo de entra Collor, não entra Collor, naquela eleição fatídica de 1989, cogitaram o Mindlin convidá-lo para ser ministro da Fazenda do Brasil, porque era um grande empresário. Enfim, além de um grande empresário, uma figura humana muito respeitada, e além de uma figura humana muito respeitada, um homem culto. E não é porque ele era rico, é simplesmente porque ler é uma questão de preguiça, né? Quem lê não tem preguiça, quem não lê tem preguiça. Assiste o TikTok, é isso aí. Então, se você está saindo desse vídeo agora para ler um livro, está autorizado, não volte mais, continue com o livro. Agora, se você está indo para ver a piadinha da semana ou seu amigo, sei lá, defensor de loucura no Instagram, então paciência, é assim mesmo. Mas naquela época o Mindlin, ele inclusive quando faleceu, ele era dono de uma das melhores ou mais conceituadas bibliotecas privadas do Brasil. Sim, a casa dele no Brooklyn ainda existe, né? Hoje em dia foi vendida, eu não sei se é uma fundação, alguma coisa ali. É uma casa gigante, uma casa boa, daquelas casas tradicionais do Brooklyn, com um bairro fundado com tradição alemã, uma casa confortável, com um terreno grande, garagem e tudo, e o Mindlin mandou fazer, aí obviamente ele tinha dinheiro, uma biblioteca subterrânea, que era a diversão dele, fantástica. Tem reportagens na TV Cultura da época, coloca lá, biblioteca do Mindlin, José Mindlin, do José Mindlin, tem reportagens da TV Cultura, que foram lá e gravaram exemplares de livro raríssimos do século europeus, inclusive, algumas preciosidades que ele guardava ali como colecionador de livros, guardava ali na sua biblioteca, justamente com o objetivo de um dia doá-la, né? Transformá-la em algo público. E foi o que acabou acontecendo com a morte do Mindlin, a família colocou. Mas o Mindlin era meu vizinho, literalmente. Eu morava no prédio que era atrás, muro com a casa do Mindlin. Diz a minha mãe que quando eu era pequeno, eu chutava no pátio ali do prédio, na porta do meu prédio, eu chutava a bola e caía na varanda ali, na área de serviço da casa do Mindlin, que eu via da minha janela. E a dona Dita, não me lembro, a dona X, que era a esposa dele, jogava a bola de volta e falava lá, bonitinho esse menininho, loirinho lá, que eu tinha cabelo bem amarelo, quando eu tinha cabelo. Pois bem, e essa era tão vindo. E depois, anos depois, quando eu já tinha os meus 18 anos, ganhei meu primeiro carro, meu Aero Willys. Numa época ele ficou na rua, né, em frente à minha entrada da garagem do prédio, porque lá só tinha uma vaga, tinha meu carro do meu pai, não lembro. E aí o Mindlin saía da sua garagem e via o seu Aero Willys azul calcinha e perguntava pro motorista dele, né, motorista, segurança, tinha tudo. Falava, de quem é esse carro? É do Sérgio ali, enfim, do teu vizinho aqui. E aí ele falava, pô, ele falava do Aero Willys, né? Eu não acho que ele nunca teve um Aero Willys, mas de qualquer forma ele gostava por ser antigo. O Mindlin andava de Opala,
né? Na época dele, o Diplomata era o carro que ele usava para sair da garagem, e o ritual era sempre o mesmo, né? Combinava porque eu ia para a escola a pé ali, passava em frente à casa dele e atravessava a rua e estava no meu colégio, ali na Princesa Isabel, no Brooklyn. E aí passava eu e meu irmão, tava lá o segurança do Mindlin abrindo a portona da garagem, que tinha uma vaga para uns 3 carros, assim, era tudo fechadinho. Saía o Opala com o motorista, subia a Assis Brasil, entrava ali na Princesa Isabel, parava na frente da entrada da casa, da portinha ali de madeira da casa, lateral da casa. E aí o segurança na porta tal, e aí saiu o Mindlin, entrava no carro e ia lá para Metal Leve vender pistões. Muito bem. Tanto é que tem uma cena super engraçada uma vez, uma entrevista com ele, que acho que foi no Roda Viva da Cultura, e aí eu disse que ele estava andando e ele começou a reclamar, né? Ele estava no banco traseiro do carro e naquela época já trânsito em São Paulo sempre foi uma loucura. Ele falou, pô, mas isso aqui quando é que vai parar? Que trânsito? Ele indo para o trabalho, indo para a empresa, que trânsito, não sei o que. E o motorista dele falou assim, ainda bem, né, seu Mindlin? Ele falou, como ainda bem? Ele falou assim, o senhor vende e fabrica pistões, tudo que o senhor gosta é carro na rua. Ele falou, não, daí ele deu risada, ele falou, ó, tá vendo? Cada coisa que a gente escuta, mas é a figura. E, inclusive, para fechar Mindlin aqui e falar de válvula, é uma curiosidade também, o gosto pela leitura do José Mindlin vem da infância, mas mais do que isso, porque é um cara que se fez, né? Não é um cara que nasceu rico, é um cara que se fez sozinho, montou um império, mas ele falava que grande parte desse gosto foi em decorrência do funcionalismo público brasileiro. Aí como assim? Sim, porque com a empresa dele, ele falou, cara, eu passava horas em repartições públicas para pegar autorizações. Era muito comum. Então, muitas vezes eu tinha que ir numa repartição pública com documentação da empresa, tinha que fazer alguma coisa e tal, e eu tinha que passar horas ali esperando o concursado funcionário público me atender. Então, nesse momento, o que acontecia? Ele falou, cara, lembra que na época não tinha internet, celular, não tinha nada. O que ele fazia? Lia. Muito bem. Ele lia. Então ele falou, cara, li muito livro graças à burocracia brasileira. Então era uma crítica, mas ao mesmo tempo foi o que ele falou. Ele acabou fazendo essa parte e aí virou um grande amante da literatura. Bom, chega de José Mindlin, o fato é todo esse, e o mais engraçado é que a válvula termostática é da Mali. Portanto, José Mindlin ainda vive no nosso carro, na sua fragmento na Metal Leve. E aí nós colocamos uma válvula. Mas agora eu vou dar um segredo. Nós tínhamos feito uma revisão há um mês atrás com esse carro, trocamos radiador, vocês viram na Revisicar. Mas Sérgio, você não gostou da válvula? A válvula que estava aqui era a Valclay, já vou pôr o detalhe dela aqui. Inclusive eu vou colocar agora, solta o detalhe da válvula que saiu, novinha, Valclay. Tempo estimado no engarrafamento, 8 minutos. Novidade. E não tem nada de errado com a Valclay, tá? Simplesmente foi aplicada uma válvula da Valclay que não deveria ter sido aplicada, não pela marca e sim pela graduação térmica. Explica aí, Sérgio. E esta é a válvula Valclay, que estava aqui no carro, que nós tiramos, exatamente. Como é que a gente sabe? A válvula, o problema não é a Valclay, o Valclay tá aqui, tá até a marca aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá aqui, Valclay, olha aí. Uma válvula Valclay. O problema não é a válvula tá nova, não tem nem 2.000 quilômetros. O problema é outro, é que ela foi colocada para Monza, mas não para o nosso. Porque esse aqui é uma válvula para Monza, sei lá, talvez álcool, né? Ela tá inteirinha aqui, ó. Mas essa aqui não funciona pra gente. Ela fica trabalhando com o carro quente, porque ela tem este ponto aqui. Ela é calibrada lá dentro para entregar, para abrir a 92 graus, ó. E a gente quer uma de 82. Então, o que acontece, na verdade? A válvula, a entrada de água está aqui. É o bocal, a mangueira do carro está acoplada aqui. Lá dentro, ó, ele está bem vedado, tá vendo? Esse pino que você está vendo lá dentro na cor de cobre, ele expande quando a água chega a 92 graus. E ao expandir, ele abre esta parte aqui, cromadinha, que está encostada aqui embaixo, ó, esse anel, e permite a passagem da água por ali. Só que ele vai fazer isso aos 92, como está dando a graduação. Então essa válvula aqui não dá para ser usada no nosso carro. O automático foi para Curitiba, mas ele vai ficar trabalhando no meio muito quente. O correto, portanto, é esta válvula aqui. Pode ser da marca até Valclay, mas eu peguei da Mali. E por quê? Dentro da especificação da Mali, tá aqui. A válvula abre a 82 graus de temperatura. São 10 graus a menos que esse aqui.
Então foi essa aqui que nós colocamos, e na descrição aqui você pode ver, ó, General Motors, etc, Cadete, Ipanema, é a mesma válvula. Então, tá aqui, retirada a Valclay e no uso, como nós estamos falando agora, a Mali 82, tanto no 500EF quanto no automático. E é isso, galera. Então foi isso. A válvula que saiu foi essa que vocês viram, da Valclay. E o grande problema é, se você for trocar a válvula no seu Monza gasolina, repito, se o seu Monza gasolina, pelo menos os quadrados, o novo eu não sei se é o mesmo, não me interessei em saber, você tem que colocar uma válvula com abertura 82, de qualquer que seja a marca, abertura 82 graus. Por quê? Porque acontece este fenômeno que você está vendo aqui, ó. Eu já estou no trânsito, a ventoinha já ligou e já desligou, e o carro está entre o meio e a metade, e um terço, digamos assim, um quarto do nosso caminho. Ou seja, entre o azul e a metade, o carro fica oscilando. Chega no meio, volta, chega no meio, volta. É o normal do Monza. Um inscrito aqui até falou, o meu faz isso, o seu está com a válvula certa. O meu estava com a válvula errada. Ia danificar o carro? Não. O problema é que ele ficava estancado no meio. E por que disso? Porque na hora que ele começava a refrigerar com o eletroventilador, puxando vento pelo radiador, a válvula começava, ele fazia um pouquinho, a válvula deu 90 e poucos graus, ela começava a fechar. E aí novamente o carro não chegava nessa temperatura que você está vendo aqui. Ele ficava um pouco mais quente, até que ele esquentava de novo. Então, conclusão dessa história, eu fazia a ventoinha trabalhar mais vezes, desnecessariamente, e deixando o carro trabalhar numa temperatura mais elevada. Primeiro ponto. Segundo ponto, numa subida de serra, numa situação de carga, onde você vai passar quilômetros em carga, pisando embaixo, subindo de uma ladeira íngreme, como uma Serra da Imigrantes, Serra do Rio do Rastro, serras indo para o Paraná, e qualquer serra que você queira por aí, o fato é que você vai trabalhar mais quente, porque ele não vai conseguir refrigerar. A ventoinha entra, mas ele já está muito quente, ela rouba um pouquinho, não consegue. Agora, nesta situação, eu tenho uma margem maior de 10 graus, ele refrigera mais em qualquer situação do carro e ganha mais lentamente a temperatura. Enfim, você trabalha do jeito certo. Então foi embora a Valclay, ficou para a história, me perdoe o senhor Valclay, mas o fato é que entrou a Mali aqui nos dois veículos. Então comprei 3 válvulas, coloquei uma em cada um e guardei uma para o nosso querida reserva. Exatamente, reserva estratégica, ficou uma Mali novinha. É isso aí. Bom, e aqui o teste de fogo é hoje. Trânsito, que é o melhor local para você testar carro com temperatura. E depois à noite nós vamos para o litoral. Viagem curta para o litoral de São Paulo. Descida é de boa, mas já vai ser um termômetro. Na descida da serra, que o carro não está fazendo esforço algum, ele vai ter que ficar aqui entre o azul e o meio. Significa que a válvula se mantém aberta ou querendo ficar aberta, a ventoinha não entra nunca, porque não precisa, e o carro vai se refrigerando. Então, quando ele fica muito frio, a válvula fecha, deixa ele esquentar um pouquinho, abre e ele fica só lá embaixo. É isso que nós vamos verificar. E na subida, a gente espera não verificar o ponteiro passando do meio para cima. É o que a gente imagina que vai acontecer. Bom, aí é as cenas que nós vamos ver depois, mas agora é isso mesmo. Então agora vamos que vamos. O bom desse aqui é que é automático, no trânsito não faz diferença alguma, é pisar e acelerar. E vamos curtir o trânsito de São Paulo aqui nesta manhã de sexta-feira, que como a gente sabe, já é uma manhã mais tranquila. Sexta e segunda-feira, segunda não, já viu o inferno, mas sexta-feira é uma manhã tranquila, ninguém quer trabalhar no presencial na segunda-feira. Galera, falei, Turbo Premium com esses monstrinhos aí da Volkswagen atrás, e vamos que vamos.